Olá, senhores. Vamos então trabalhar os módulos 5 e 6 do livro 1, referente a movimento uniforme. Vamos ser específicos ao movimento uniforme e comentar a respeito da equação horária dos espaços. Aproveito já o momento agora, equação horária dos espaços. No momento que eu estou definindo essa fórmula para vocês, por uma falha minha, eu falei e escrevi equação horária da velocidade. Peço desculpas aos senhores, mas vocês nem chegaram a ver a palavra velocidade, vão ouvi-la apenas. Fiz um remendo no meio do vídeo para nós aí, mas acho que não vai ter problema não, fechou? Um grande abraço a todos e vamos lá. Bom, senhores, vamos então falar um pouquinho sobre o movimento uniforme, tá? Nós vamos estudar dois movimentos no nosso curso aqui de cinemática. Um deles é o movimento uniformemente variado, que vem posterior a esse. É um que tem um maior número de equações para nós trabalharmos, né? E possui aceleração. Mas, primeiramente, nós vamos trabalhar com movimento uniforme. Olha o que o nome está falando. Movimento. Se eu tenho movimento, eu tenho velocidade. Como que é essa velocidade? Uniforme. Ela é sempre igual. Ela é o quê? Constante para nós. Então a principal característica de um movimento uniforme, senhores, é que a nossa velocidade ela é constante. Obviamente que ela é constante em todas as suas características, como uma grandeza vetorial. É constante na sua direção, no seu sentido, no seu valor numérico, certo? Porém aqui a gente trabalha sempre com movimento retilíneo, né? Então nós vamos focar sempre no valor numérico. O valor dela não se altera. Se você acelera um carro, é movimento uniformemente variado, certo? Se for constante, até chegar numa velocidade, por exemplo, de 100 km por hora. E aí você mantém essa velocidade constante em 100 km por hora, você passa a ter um movimento uniforme para nós. Isso significa que a nossa equação que nós vamos trabalhar é a equação da velocidade média. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Essa é a equaçãozinha conhecida por nós aqui já. Tranquilo? Unidades de medida, já sabemos, né? No sistema internacional, ΔS em metros, o tempo em segundos, a velocidade média é em metros por segundo. Pião, e se eu for transformar de metros por segundo para quilômetros por hora? Aí aquela regrinha que eu já falei, do menor, que é o metro, para o quilômetro, que é o maior, a gente vai multiplicar por 3,6. Do maior, quilômetros por hora, para metros por segundo, que é o menor, nós vamos dividir por 3,6, certo? Agora, olha que bacana. Já que a minha velocidade é constante, essa velocidade média eu vou poder chamar de V, certo? O nosso ΔS é a posição final menos a posição inicial. E o ΔT é o T final menos o T inicial. Que aqui a gente pode ajeitar dessa forma, Normalmente, se você prefere chamar SF e SI, porque fica claro para você que é o espaço final, a posição que ele está na trajetória, ao final de um certo intervalo de tempo, e SI, a posição inicial, a posição que ele estava no início quando eu solto esse intervalo de tempo, você pode deixar SF e SI. É que é comum aqui nós chamarmos o S final de S e o S inicial de S0. E eu gosto, não é necessário, eu gosto de colocar entre parênteses para que a gente não erre, vocês estão lembrados, né? Dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Normalmente o tempo inicial é a hora que a gente solta o cronômetro, certo? Então ele é 0, então fica sobre T. Aí olha a brincadeira, o T que está dividindo não vai passar multiplicando a velocidade, então fica V vezes T igual a S menos S0. O S0 está negativo, passa para o outro lado positivo. Então vai ficar S0 mais V vezes T igual a S. E aí a gente chega numa equação muito importante para nós, que é a chamada equação horária da velocidade. É a famosa equação espaço em função do tempo para nós. Essa equação, ela recebe o nome e está aí em cima. Perceba que ela vem da equação da velocidade média, né? A gente fala que S final, ou seja, posição final da trajetória,
é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Essa é a famosa equação do sorvete para nós, que nós vamos usar muito no movimento uniforme. Fechou? Um minutinho agora para eu poder apagar a luzinha aqui, ok? Bom, senhores, nessa equação do sorvete, o que nós temos que lembrar, ficar espertos aqui, é que duas coisas são fixas para nós: o S0 e a velocidade. Esses valores são fixos. Esses nunca vão mudar. Por que nunca vai mudar? Porque quando você começa a estudar o movimento de um corpo, existe uma posição no início que ele estava, na hora que você começou a estudar o movimento dele, não é? Ele pode estar lá na frente, não vai mudar aonde ele começou o movimento dele. Esse S0 ele é fixo para nós, certo? V é fixo, porque é que o nosso movimento é uniforme. A velocidade dele não muda, a velocidade dele é constante. Então esse valor vai ser sempre o mesmo. O que é variável para nós é a posição final e o instante inicial. O instante, quer dizer, variável. Esse instante e a posição final são as variáveis aqui. Significa que, para um determinado instante, eu estou numa certa posição. Se eu aumento o instante, obviamente que eu vou variando a minha posição final aqui, porque eu estou andando sobre a minha trajetória. Então, um exemplo, quando vocês encontram uma equação do espaço em função do tempo, vocês vão ter isso daqui, ó. S é variável, então eu não posso colocar um valor aqui, vai depender do instante. É igual a 3 menos 2 vezes t. Olha lá. Variáveis. Para cada t eu acho um valor de s. É como se fosse y e x, né? É uma equação matemática. Aliás, senhores, é uma equação da matemática. Uma equação do primeiro grau. Esse cara aqui é o chamado coeficiente linear. No caso aqui é o nosso 3, que é o S0. E esse cara aqui é o chamado coeficiente angular da reta. Por que da reta? Porque como a equação é do primeiro grau, trata-se de uma reta para nós. Fechou? Meninos, quando se falar de encontro, um móvel A vai encontrar um móvel B, Joãozinho vai encontrar Mariazinha, não importa quem vai encontrar quem. Eles obviamente devem estar em posições diferentes da sua trajetória, e obviamente que eles têm que estar na mesma trajetória, para eles poderem se encontrar. Mas no encontro, uma coisa é fato. Ao final do encontro, ao final do tempo, né, ao qual eles se encontram, obviamente que a posição tem que ser a mesma para eles, né? Não é inicial, porque eles iniciaram o movimento no mesmo ponto, mas a posição final. Isso significa que, se falar de encontro, é muito simples. Encontro, você vai pegar a equação do primeiro corpo, a SA, tem que ser exatamente igual à equação do segundo corpo, a SB. Por exemplo, vamos falar que Abel tinha uma equação que é 3 mais T. E Bárbara tem uma outra equação que é 5 menos 2T. E aí eles estão em posições iniciais diferentes. Mas vai ter um momento que eles vão se encontrar. Isso significa que na hora que eles se encontrarem, as posições SA e SB são iguais. Então o que a gente vai fazer aqui nesse tipo de exercício? Igualar quem que é o SA? 3 mais T. Quem que é o SB? 5 menos 2T. Isso daqui tem que ser o quê? Igual, já que as posições finais são iguais. Falou em encontro, é igualar as equações dos dois. Só para a gente poder terminar aqui, ó, 2T negativo passa para cá positivo, com o outro T fica 3T. O 3 vem negativo, 5 menos 3 dá 2. Então a gente descobre que o instante de encontro aqui seria 2/3 de segundo, caso tivesse no sistema internacional. Então falou de encontro, qual é a regra? Pegar as posições finais de cada um deles e igualar, ou seja, eu vou estar igualando as equações e acho o instante de encontro. Então, e se eu quero a posição de encontro, não o instante, mas a posição que eles se encontram? Tá vendo esse instante que você encontrou aqui? Joga aqui ou aqui. Mas tanto faz? Óbvio, se as posições são iguais, você pode escolher, não precisa fazer nas duas. Escolhe a equação mais simples que você tiver. Fechou, meninos? Um grande abraço. Nos vemos nos exercícios aí.